Graça e paz a todos. Eu queria trazer hoje para você uma palavra do Senhor, uma reflexão. Nós vamos aqui falar um pouquinho das coisas de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas. E eu espero que essa palavra alcance você, que essa palavra toque seu coração e que através dela você possa conhecer um pouco mais de Deus. Nós vamos ver aqui nessa palavra algumas lições, nós vamos aprender algumas coisas para nosso dia a dia, para nós vivermos o nosso dia a dia, para a gente aplicar na nossa vida, para nos ajudar a prosseguir em frente enquanto aqui estivermos. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o livro de Jó. Nós vamos ler uma passagem que está lá em Jó, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Nós vamos ler, diz assim: Não está o homem condenado a trabalhos forçados aqui na terra? Não são seus dias os de um mercenário? Como o escravo suspira pela sombra, como o mercenário espera o salário. Assim tive por herança meses de decepção, e couberam-me noites de pesar. Quando me deito, penso, quando virá o dia? E ao me levantar, quando chegará a noite? E pensamentos loucos invadem-me até o crepúsculo. Meu corpo cobre-se de vermes e pústulas, a pele rompe-se e supura. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira e consomem-se em esperança. Lembra-te que minha vida é um sopro e que meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Somente até aí, até o versículo 7. Essa passagem fala sobre Jó, né? É Jó que está declarando isso, falando sobre isso. E o tema que eu vou trazer para você com essa passagem é como passar no teste das frustrações. E todos nós passamos frustrações, né? Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós passamos algumas decepções e às vezes não sabemos como lidar com elas. Às vezes não sabemos o que fazer para poder contornar essa situação. Então, hoje eu quero trazer para você um pouquinho disso, que Deus nos fala, o que a palavra nos fala, como nós devemos prosseguir, como nós devemos de seguir adiante, sem perder a fé, sem vacilar, né? Então, nós vamos entender um pouquinho disso. Você consegue imaginar uma situação mais frustrante ou mais difícil do que essa de Jó? Jó, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, perdeu tudo que ele tinha à sua volta, Jó perdeu. E foi um momento muito frustrante para ele, né? Porque você perder tudo que tem, vivia bem, ele era o homem mais rico do Oriente e de repente se viu sem nada e no final acabou enfermo também, sem até saúde. Então ele perdeu tudo literalmente. Eu não consigo imaginar outra situação que seja pior do que essa de Jó. Então, nós podemos sim tirar uma lição dessa palavra, da vida de Jó, porque, ao meu ver, foi um dos que mais sofreu decepções e frustrações. Então, nós vamos entender um pouquinho por que acontece as frustrações. Geralmente, é porque tentamos resolver as situações onde não podemos fazer nada. Ou porque nós não pedimos ajuda para quem de fato pode resolver a situação. Por isso que às vezes nós enfrentamos algumas frustrações. Passamos por frustrações porque sempre estamos tentando fazer algo acontecer, ao invés de esperar que o Senhor faça acontecer na nossa vida.
Geralmente é por isso que nós enfrentamos frustrações. Queremos a todo custo fazer algo que não está no nosso poder, que não está no nosso alcance. Mas nós, como seres humanos e donos das nossas próprias vidas, entre aspas, dizemos que achamos que podemos resolver. Ah, não, eu vou e faço, eu vou e aconteço. E aí no final acontece a frustração. Por que que nós ficamos então frustrados, né? Nós vamos entender isso também. Um exemplo que eu quero te dar disso que eu acabei de falar, né, da gente querer resolver a situação, querer fazer acontecer, eu queria te dar um exemplo antes. Esse exemplo é alguém que está sozinho e não se conforma em ficar sozinho. Quer ter alguém na sua vida, quer ter um parceiro, quer ter um esposo, uma esposa, uma namorada, não consegue se ver só e aí acaba querendo encontrar alguém. E aí tenta buscar um relacionamento que dê certo, mas todas as vezes que tenta é frustrado. Por quê? Porque você está indo atrás para poder resolver. Você está querendo arrumar um relacionamento que dê certo para você. E aí, como eu falei aqui, você está agindo de forma errada. Na verdade, você tem que esperar em Deus, falar: Deus, prepara para mim, faz acontecer na minha vida, e eu espero no Senhor, e aí Ele vai fazer acontecer. E aí você não vai sofrer frustrações. Então vamos falar um pouco sobre por que ficamos frustrados. Eu coloquei aqui alguns itens que nos falam o porquê que nós às vezes ficamos frustrados. E eu creio que algum desses itens vai tocar em você, vai corresponder com o que você sente ou com o que você está passando, não sei, talvez alguns desses itens vai falar diretamente na sua situação. E aí é nisso que eu quero te orientar. Vamos lá, por que ficamos frustrados? Porque parece que as coisas estão demorando demais. Às vezes você se frustra porque você ora, pede a Deus algo, pede uma bênção ao Senhor e aí você fica aguardando. Só que ao passar do tempo, você não recebeu ainda essa bênção, você não recebeu o que você pediu ao Senhor e aí você se frustra. Porque você diz: ah, eu orei, eu busquei e Deus não ouviu, Deus não me responde, Deus não fala nada. Sem entender que existe o tempo de Deus, que as coisas não acontecem no nosso tempo, não é no meu tempo, não é no seu tempo que as coisas têm que acontecer. As coisas têm que acontecer no momento em que Deus falar que é para elas acontecer. E às vezes você se frustra por isso, porque você quer que aconteça ali naquela hora, naquele momento, só que não é o momento certo. E aí você se frustra. Então, mais um item. O próximo item por que ficamos frustrados? Porque a tarefa é difícil demais. Às vezes você recebe uma incumbência para realizar uma tarefa, para fazer algo, seja no que for, seja na obra de Deus, seja na sua própria vida, você recebe uma incumbência, uma tarefa para realizar e você acha difícil demais. Só que você foca tanto no ser difícil que você não consegue realizar e aí você se frustra. Porque ao invés de tentar se desdobrar, ao tentar conhecer, saber, buscar orientações para realizar a tarefa, você vai e simplesmente põe na sua cabeça: isso é difícil demais de fazer, eu não vou conseguir, não vai dar certo, e aí acaba você se frustrando. É mais um dos itens que nós ficamos frustrados. Terceiro item, nós ficamos frustrados porque ninguém está disposto a nos ajudar. Quando você está enfrentando um problema, quando nós estamos enfrentando um problema,
na nossa vida, nós contamos com a ajuda de algumas pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor. De algum amigo, de um parente, da sua mãe, do seu pai, de quem quer que seja que se faça parte da sua família ali, do seu convívio. E às vezes nós contamos com a pessoa para nos ajudar e não temos resposta. A pessoa não nos ajuda, não chega ninguém assim e fala, olha, pode contar comigo que eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu vou estar do seu lado, pode contar comigo. Então, às vezes nós não temos essa pessoa e aí você se frustra. E aí nós nos frustramos. Por quê? Porque esperamos a ajuda de quem nem sempre pode nos ajudar. E esperamos de uma pessoa errada, né? Devíamos de colocar a nossa esperança, a nossa confiança, de vir ajuda, de vir algo de Deus que sempre está disposto a nos ajudar, né? Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio, então é nele que nós devemos de confiar. Um outro ponto, por que ficamos frustrados? É porque o dinheiro que precisamos não chega. Sabe quando você tem as suas dívidas, você tem as suas contas, você tem as suas coisas para pagar naquele mês e você está contando com um dinheiro, você está contando com um valor que vai cair na sua conta, mas esse dinheiro não vem, esse dinheiro não chega. E aí você fica ali naquela expectativa, eu preciso, porque eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso acertar isso, acertar aquilo, eu preciso fazer tudo, eu preciso dizimar na obra de Deus, eu preciso ofertar, eu preciso realizar, né, as coisas do meu mês e você coloca tanto a sua mente nisso que o dinheiro não cai. E se o dinheiro não cai, parece que tudo desmorona, parece que tudo se acaba e aí você se frustra. Você já não quer mais sair de casa, aí você já se entristece, aí você já não é mais ninguém, porque simplesmente você não tem o seu dinheiro ali. Você coloca toda a sua confiança no dinheiro. Se eu tiver o dinheiro, eu sou alguém. Se eu tiver o dinheiro, eu faço acontecer. Se eu tiver o dinheiro, eu sou feliz. Mas se eu não tiver o dinheiro, você se frustra. Isso também é algo que nos deixa às vezes frustrado, né? Pode ser que deixe você frustrado, talvez você se desanima porque você não tem o dinheiro na sua conta, mas nós vamos aprender que nós não devemos nos apegar a essas coisas. Mais um ponto a qual porque nós ficamos frustrados é porque as dores não cessam. É bem forte esse ponto, porque existem problemas na nossa vida que são, vamos dizer assim, que são doenças espirituais, né? No nosso interior. E parece que não cessa, parece que nunca cura, né? Que não passa nunca, que você tá sofrendo ali, você tá sentindo uma dor, talvez no seu coração, dentro de você, que essa dor é tão forte, tão intensa, que você não consegue se ver livre dela. E às vezes você acha que ela não passa nunca, que nunca sara, que nunca cessa, e aí você começa a se achar que você nasceu mesmo para sofrer, assim como nós lemos aqui esse texto de Jó, era sobre isso mesmo que Jó estava falando. Jó, ele era um homem temente a Deus, era um homem que confiava em Deus, mas ele estava numa situação tão difícil, uma dor tão intensa ele estava sentindo que ele falou essas palavras, dizendo assim, olha, eu acho que eu jamais verei a felicidade novamente, né? Mas é porque ele sentia isso, ele sentia que a dor não ia cessar. Mas nós sabemos que se procurarmos o caminho certo, se procurarmos a solução correta que está em Deus, a dor cessa sim. Nós só precisamos confiar e entregar
a Deus, aquele que pode tirar e arrancar toda a dor do nosso coração. Mais um ponto, por que ficamos frustrados? É porque os sofrimentos não acabam, que está relacionado com a dor que não cessa, né? O sofrimento parece que nunca vai passar. Tem gente que às vezes fala assim, olha, mas bispa, já tem tantos anos que eu tô sofrendo essa situação, tem tantos anos que eu vivo dessa forma, às vezes até com um marido às vezes que não é crente, e a pessoa às vezes reclama, fala e sofre, e o marido maltrata, quem sabe até alguns maridos batem, e a pessoa sofre há anos com isso, com esse problema. E aí ela diz isso, ela fala assim, olha, o meu sofrimento nunca vai acabar. Eu acho que Jesus vai voltar e eu vou estar nessa vida de sofrimento, nessa vida que nessa dor que não cessa, e não é bem assim. Eu acho que tudo que a gente escolhe na vida traz consequências. E aí, às vezes, a gente vive algo por nossas escolhas mesmo. Mas tem solução também, tem solução para cessar o sofrimento, para acabar com o sofrimento que você talvez venha enfrentando. É só você confiar naquele que pode fazer acontecer. E por último, um último item do que por que ficamos frustrados é porque os fardos que oramos para que fossem retirados de nós continuam sobre a nossa vida. Que tá tudo relacionado, né? A gente ora e pede para Deus, Deus, tira de mim esse fardo, tira esse problema que está muito pesado, eu não aguento mais, eu não estou suportando, eu não estou aguentando. E você ora e pede para Deus tirar de você. Só que você olha e fala assim, olha, Deus não ouviu minha oração, porque Ele não tirou de mim esse fardo. E às vezes você se frustra por causa disso. Mas é como eu acabei de falar, às vezes foi uma escolha sua. E aí você está passando por algo agora porque você escolheu. Então, você escolheu, teve essa escolha e agora você está enfrentando agora as consequências. E consequências funcionam assim. Deus, ele não tira as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas e ele nos dá esse livre-arbítrio para a gente fazer essas escolhas. Mas se você escolhe de uma forma errada, consequentemente você vai colher sofrimentos, dores, decepções, frustrações, que é sobre o que nós estamos falando. Então, nós temos que entender que tudo depende também de nós, que nós precisamos ter as nossas escolhas, mas nós precisamos baseá-las sempre em Deus. Quando você escolhe no caminho de Deus, você consegue acertar e não errar para sofrer consequências que vai te frustrar no futuro. Então, eu queria te fazer algumas perguntas e aí você mesmo, para você vai responder. Você vai conseguir responder para você mesmo e assim você vai conseguir entender e começar a lidar com as frustrações de uma forma que você não venha desistir de viver, que você não venha desistir da sua caminhada com Deus, que você não venha se frustrar ao ponto de largar tudo e todos e sumir no mundo, sabe? Quando você fala, eu vou sumir, você não vai fazer isso. Por quê? Porque Deus vai te ajudar, Ele vai estar com você. Então, eu vou te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é, você está frustrado com o seu crescimento espiritual? Você para e você pensa aí. Você está frustrado com o seu crescimento espiritual? Lembra que eu falei das escolhas e das consequências? Você pode relacionar. Segunda pergunta. Você acha que nunca vai mudar? Você acha mesmo que nunca vai mudar? Terceira pergunta. Parece que quanto mais você ora e busca a Deus, fica pior?
Parece pra você, tipo assim, antes eu nem era da igreja, eu nem congregava, eu nem servia a Jesus e eu vivia até uma vida mais ou menos. E parece que agora que eu estou no caminho de Cristo, que eu estou no caminho do Senhor, parece que as coisas piorou, parece que tudo ficou pior. Só parece. Mas por que que nós às vezes pensamos isso? Porque quando nós estamos no mundo, o inimigo não vai se preocupar tanto com você, porque você já está no mundo, você já está do lado dele, porque a palavra de Deus diz assim, que Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Então, se você não está do lado de Deus, consequentemente você está do outro lado, está do lado do diabo. Isso é consequência. Então, parece que fica parecendo que as coisas piorou, né? Que tudo está piorando, mas não é que está piorando, é porque agora você está no caminho certo. Agora você está seguindo no rumo certo, né? Tentando acertar na sua vida, tentando fazer as coisas corretas, e aí o inimigo das nossas almas com certeza vai investir muito mais na sua vida para poder tentar a todo custo te tirar da presença de Deus, para tentar a todo custo não fazer que você se firme nos caminhos de Deus. Ele vai fazer isso para poder te impedir de realmente receber a salvação eterna. Outra pergunta. Você está lutando contra a sua personalidade que lhe causa problemas? Às vezes nós precisamos lutar contra isso, né? Porque nós temos às vezes uma personalidade forte, uma personalidade muito forte, e às vezes nós temos que lutar contra isso, porque talvez essa personalidade forte que você tem traz problemas para sua casa, traz problemas para o seu casamento, traz problemas para sua vida, e às vezes é necessário lutar contra isso. Para quê? Para você não continuar tendo frustrações, sofrendo frustrações na sua vida. Então, ao invés de querer mudar o outro, tente mudar a sua personalidade. Aí você vai ver alguns resultados positivos também na sua vida. E aí eu te pergunto, se você falou sim para essas questões, então o motivo pelo qual está ficando frustrado pode ser porque está tentando transformar a si mesmo ao invés de confiar em Deus para te transformar. Então você está depositando a confiança somente em você e aí você acaba se frustrando. Mas a partir do momento que você começar a confiar em Deus e deixar Deus te transformar e não você mesmo, eu vou mudar a minha vida. Não, peça para Deus mudar a sua vida. Fala para Deus, Deus me muda, muda a minha personalidade, muda o meu eu, para que você possa então viver uma vida melhor. E assim você vai atingir as outras pessoas também que estão ao seu lado, porque quando tudo muda, quando você muda. Se você mudar, as outras coisas ao seu redor vai mudar também, tenha certeza. Se você confiar em Deus e disser, Senhor, eu não posso fazer isso, e eu entrego então a Ti, Ele com certeza vai poder fazer algo por você, e assim você vai sentir que a frustração não vai mais fazer parte da sua vida, não vai mais te acompanhar, mas você vai viver uma vida diante de Deus plena de felicidade, alegria. Tem alguns momentos, vai ter alguns momentos de tristeza, de solidão, pode ser que tenha, mas você não vai viver uma vida dessa forma. É diferente você viver do que você passar por um momento assim. Passar por um momento assim, todos nós passamos. Mas viver uma vida de frustração não é coisa de Deus, não é para você. Deus preparou algo melhor para você. Nós só precisamos deixar Deus, que é o único que pode fazer as coisas acontecerem em nossa vida, fazer acontecer. Só isso que nós precisamos. Quanto mais tentar abrir o seu próprio caminho, mais as portas se manterão fechadas. Mas quando você faz as coisas do jeito de Deus, de repente Ele pode abrir as portas significativas para você e pode fazer isso tão depressa
que você ficará impressionado. Ele pode fazer. Aleluia. Portanto, não ceda à frustração. Espere em Deus e você verá resultados surpreendentes. Creia em Deus e viva com Ele uma nova vida. Confie totalmente no Senhor e viva uma nova vida com Ele. Eu vou ler aqui um último texto que está em Jó mesmo, no capítulo 8, a partir do versículo 2. Para fechar então essa reflexão, nós vamos então fechar lendo essa palavra. Jó 8, versículo 2 diz: Até quando falarás deste modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revoltoso? Acaso Deus deturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Se os teus filhos pecaram contra Deus, Ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. Contudo, se te aplicares a buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livres de pecado e correto em teu caminhar, com certeza Ele se levantará em teu benefício, agora mesmo, e te restaurará o lugar que por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Essa palavra é que o Senhor deixa para você nessa hora. Confie em Deus, viva a sua vida pautada nos caminhos do Senhor, e aí você vai deixar de viver uma vida de frustrações e vai viver em pleno gozo, felicidade na presença de Deus. Ele te disse: o começo da sua vida parecerá pobre, e quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer a Ele por este momento, por essa palavra, que eu sei que algum tópico aqui deve ter tocado o seu coração, e nós vamos orar ao Senhor para que Ele venha fazer acontecer em nossas vidas. Que nós possamos não só ouvir, mas que nós possamos praticar as palavras que vêm do Senhor. Que Ele venha nos dar sabedoria, entendimento, para que nós possamos realizá-las em nossas vidas conforme o que Ele quer, conforme o que o Senhor quer para cada um de nós. Então eu te convido a orar comigo e falar com o Senhor nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero, Senhor, aqui te agradecer por cada pessoa, por cada vida, Senhor, que está agora nos assistindo, e que, Senhor Jesus Cristo, ouviu essa palavra, e que o seu coração, Senhor Jesus Cristo, está assim aberto para receber, Senhor Jesus Cristo, tudo que tu disseste aqui para nós. Pai querido, eu te peço, entra, Senhor Jesus Cristo, neste coração, vem, Senhor amado, transformar, vem mudar a situação de vida. Pai amado, nós sabemos que muitos têm sofrido decepções, frustrações, e às vezes são por causa dessas coisas, ó Deus, que nós falamos aqui. Ensina-nos, ó Deus, a lidar, ó Pai amado, com as situações das nossas vidas. Ensina-nos, Senhor Jesus Cristo, a enfrentar, ó Deus, os problemas, o que aparece, Senhor, à nossa frente de uma forma correta. Não, Senhor, nos desesperando, não, Senhor Jesus Cristo, querendo resolver por nós mesmos, mas ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a recorrer a Ti, a saber que Tu és Deus e que somente o Senhor é que pode fazer acontecer as coisas melhores para as nossas vidas. Pai amado, nós te agradecemos porque temos certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, que você possa levar essa palavra para a sua vida, aplicá-la no seu dia a dia, para que você possa viver uma vida de felicidade na presença de Deus
e não mais viver frustrações, decepções, mas estar diante do Senhor Jesus Cristo, vivendo as promessas que Ele tem para você. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.